Muito boa noite. Sejam bem-vindos ao painel extra deste sexto Fórum Internacional da Quarentena da Bola. E extra porque não estava no cartaz, se bem que já estava definido há alguns meses atrás. Precisamente depois de uma conversa que eu fui tendo com o Pedro Eusébio, alguém com quem eu já contacto há algum tempo. De resto, foi precisamente a Quarentena da Bola também que nos aproximou e fomos começando a falar logo desde os primeiros programas. Lembro-me disso perfeitamente, até porque o Pedro foi um participante bastante ativo nos comentários, nas suas reflexões, que foi deixando também aos nossos convidados, e depois era uma pessoa que me contactava regularmente também com muitas reflexões sobre aquilo que tinha acabado de ver. E portanto, como temos amigos em comum, nomeadamente o nosso amigo Tiago Quaresma, que este ano foi treinador principal da Camacha, onde eu era diretor desportivo, e que trabalhou com o Pedro há uns anos atrás no Padroense, que já me tinha falado dele várias vezes, portanto fomos aproximando, fomos conversando, e estávamos a falar do sexto fórum, e convém dizer, porque eu elogiei o Abel, o Pepe, o Fangueiro, o Ricardo Pereira, entre outros, porque quando não foram palestrantes, foram participantes. Ora, o Pedro foi participante na esmagadora maioria dos nossos fóruns. Neste fórum também foi um participante, e ali, em meados de fevereiro, início de março, ele estava-me a contar exatamente deste trabalho, as transições como princípio e como explorar transições inteligentes do futuro, porque estávamos a trocar ideias sobre transições e sobre algo específico. Um trabalho que ele publicou em publicações conceituadas do nosso mundo, e eu achei aquilo tão interessante que o desafiei a dizer: queres apresentar isto no Fórum da Quarentena? E aproveitarmos para termos aqui um espaço extra de reflexão. E obviamente o Pedro aceitou, e para mim é um momento alto da quarentena da bola e dos fóruns, porque por ser o último, apesar do massacre positivo que eu levei para não encerrar por aqui, pelo menos para já na minha cabeça está que é o último, e é uma oportunidade. Nós tivemos realmente grandes palestrantes que foram inscritos e que foram participantes e que obviamente participaram como palestrantes, mas ainda não tinha surgido esta oportunidade de termos um inscrito, alguém que também é treinador, que não está no patamar do Abel e do Pepe e dos outros todos, mas que também merece esta oportunidade, porque fez um trabalho de excelência, porque o estudou, porque o investigou. E portanto, nunca direi nunca se não poderá ser este o futuro caminho da quarentena, de dar mais espaço a mais Pedros Eusébios para apresentarem os seus trabalhos, as suas ideias, e quem sabe assim abrir algumas portas. Dar as boas-vindas a quem já está desse lado, e agradeço a quem aceitou este repto para estar aqui hoje comigo e com o Pedro. Dizer que vai ser exatamente igual. Façam as perguntas que entenderem sobre aquilo que estão a ver. O Pedro vai ter, obviamente, todo o gosto em responder. Quem não nos está a ver em direto e nos está a ver de forma assíncrona, também desfrutem. E se quiserem, com a autorização do Pedro, deixar-vos aí o contacto dele para futuras interações que vocês queiram colocar, ou futuras questões que queiram colocar ao Pedro, para quem nos vai ver indeferido. Portanto, como eu disse, um dia feliz para mim, porque a quarentena da bola também é isto. Como vocês se lembram, no quarto fórum eu tive a felicidade de dar 11 ou 12 estágios em clubes profissionais, vários participantes da quarentena da bola, incluindo um em termos internacionais, e desta feita temos esta oportunidade. Pedro, quero-te dar as boas-vindas, quero-te dar os parabéns por teres imediatamente dito que sim, porque também entendo que é preciso também uma dose de coragem e de ambição positiva de chegar a um palco sem falsa modéstia, como se tornou a quarentena da bola, e apresentar as suas ideias. Parabéns também pelo trabalho que desenvolveste, eu estou muito mais por dentro, porque já fizemos um Zoom introdutório em que me deste algumas das ideias que vais apresentar aqui hoje. E bem-vindo, e também a ti, desfruta deste momento, como é lógico. Antes de mais, quero agradecer muito a oportunidade ao Remo, já tive a oportunidade em privado de agradecer e agora, perante todos, gostava de dizer que é um privilégio porque a quarentena da bola foi, como todos sabemos, a nossa companhia durante um período muito importante. Eu já vivia no Médio Oriente, aliás, onde resido, e foi extraordinário conseguir aproximar tanto em português e falarmos daquilo que todos nós gostamos, por isso foi fabuloso. E pronto, e tenho vindo a acompanhar a evolução normal da quarentena da bola, temos falado, e pronto, e agora é sobretudo um privilégio, porque eu estive do outro lado muitas vezes e agora foi-me dada esta oportunidade e eu quero muito agarrar a oportunidade e a ambição está cá. Pronto, este trabalho é fruto do meu doutoramento, é fruto de 4 anos de investigação, 4 anos de estudo, e que agora culminou numa tese que vai ser defendida no próximo mês
E pronto, no fundo estes resultados e estes dados que eu trago agora são em primeiríssima mão. Muitos deles já estão publicados, e tenho a honra então agora de... Vamos a isso. É como eu disse, lança a tua apresentação, depois no final vamos ter tempo para as questões. Temos aqui também, eu já pude ver na lista de participantes alguns dos nossos palestrantes que também já estão a assistir, o que é sempre positivo. Portanto, vamos a isso, Pedro. Agora a bola está completamente do teu lado. Obrigadíssimo. É uma honra mais uma vez e sentido de responsabilidade também. Então vá, então vamos então, eu vou tentar que isto não seja muito ou demasiado académico. Se porventura tiver a ser, Raimundo, por favor, dá-me o toque e tentamos, tem aqui alguns exemplos também e vamos tentando então em conjunto apresentar isto. Pronto, este é o título em português, as transições como princípio, como explorar as transições inteligentes no futuro. A apresentação vai estar quase toda, ou estará toda em inglês, mas acho que é perfeitamente acessível para toda a gente. E eu começo com o título em inglês, que é Football Transition as a Principle, Smart Transition as a Future Way to Go. E no fundo, eu começo por aqui porque este título muitas vezes traz já em si muitas questões. Já foi abordado muitas vezes o porquê deste título, o porquê de ser já impactante, e vou tentar chegar lá, o porquê. Pronto, transições. Estas são algumas das questões que nós fizemos. O que é uma transição? Quando é que uma transição começa? O que é na verdade uma transição? Se é um momento de jogo, se é um estilo de jogo, o que é? Pronto, tentamos fazer essa definição e depois qual é o papel que a transição tem no jogo e, no fundo, a transição tem um início e um fim, ou encerra em si mesmo? O que é uma transição, no fundo? Estas são algumas questões que vamos tentar responder ao longo desta apresentação. E depois um princípio. E quando eu digo que a transição é um princípio, há muitos teóricos e há muitos também treinadores de campo pronto, que alerta logo ali algumas ideias, porque para alguns a transição pode ser um princípio, para outros não. E eu acho que sim, e vamos tentar então responder a estas perguntas, que é quais são os princípios do jogo, o que é que estes princípios nos dizem e, no fundo, podemos ou não podemos fazer da transição o nosso princípio de jogo. Eu já disse que sim, mas vou tentar explicar porquê. Pronto. Depois, Smart Transitions e também o futuro, não é? Porquê Smart Transitions? Na verdade, e agora nós ouvimos durante todo o nosso fórum falar sobre o GPS, mas o que é exatamente? O que é importante trazer? Eles correram para onde? O quê? Quando? Com que sentido? Pronto, por isso tentar desmistificar um bocadinho eu sou apologista do GPS como suporte, mas a informação que ela traz, ou que eles traz, muitas vezes tem que ser lida corretamente. Pronto, e no fundo, os jogadores vão correr para onde e depois devemos ou não devemos ter todos os atletas no mesmo momento de jogo? E isto aqui também encerra em si já algumas questões importantes. E pronto, e depois vamos sair em transição por onde? Como? Onde é que estão os jogadores? Como é que os identificamos? E vamos sempre usar os mesmos ou não? Pronto, algumas dessas questões também. E no fundo, o futuro. Como é que podemos fazer as coisas diferentes? Como é que podemos tirar mais partido disso? Como é que podemos enaltecer as transições? E sendo um momento caótico, um momento de algum frição, que os jogadores, mesmo da elite, têm alguma dificuldade em acomodar cerebralmente estas adaptações, como é que nós podemos tirar esse partido? Pronto. Este é então algumas das perguntas que nós vamos tentar responder. Isto é o básico, mas os desportos coletivos estamos sempre em ataque ou defesa, e isto é definido através de processos, né? Processo ofensivo e defensivo. E isto encerra-nos, parece que já foi há muito tempo, mas na verdade foi só há 20 anos atrás que começámos a falar em momentos de jogo. E esta seta aqui indica-nos, no fundo, é que isto está em constante evolução. Claro que nós já temos treinadores a falar nisto, porventura há mais de 20 anos, mas começou-se a falar num quinto momento de jogo ali por volta de 2015, 2016, e agora até já há autores que falam num sexto e sétimo momento de jogo dentro das próprias bolas paradas. Por isso, por onde é que nós vamos evoluir? É sempre, né, daqui a 10 anos, que vamos ver esta apresentação e vamos questionar-nos outra vez. Pronto, qual é a ideia?
a transição, os momentos de transição, para nós e para mim, são feitos por transições. Isto parece um bocado uma lapaliciana, mas não é um contra-ataque, não é um ataque rápido. A transição acontece por uma transição. Um momento de transição ocorre através de uma transição. E como quem só sabe de futebol, nem de futebol só sabe, eu tenho esta imagem porque, no fundo, nós temos que preparar a transição, temos que preparar o bolo para que dele depois nasça qualquer coisa, né? Que seja comestível. E nesse momento, as reações químicas que acontecem no forno, o calor, aquilo, no fundo, é o processo que nós podemos ter enquanto transição. E pronto, e depois, encerra em si mesmo a transição, vamos comer imediatamente o bolo ou ainda vamos pôr uma cobertura de chocolate, não é? Por isso, a transição pode não terminar quando nós perdemos a posse de bolo ou quando fazemos o bolo. Vamos tentar descobrir isso. Pronto, então, para definir o que é uma transição e indo ao dicionário, coisa mais lógica do mundo, então, uma definição é ir de A para B. É transitar, é fazer de algo para algo. Pronto, isto é que é uma transição, é um processo, é um período de alteração. Pronto. E então, quando é que as transições começam? Parecem questões muito, muito simples. A maior parte dos autores e também muitos treinadores dizem que a transição começa quando tu ganhas a bola, quando tu recuperas a bola. E, na verdade, poucos autores, eu cito aí um autor, e eu também sou desta opinião, em que a transição começa antes de nós termos a posse de bola e antes de partirmos para a transição em si mesmo, da mesma forma que antes de a perdermos já devemos estar a preparar o que é que vamos fazer a transição defensiva ou o contra-pressing ou o que seja. Pronto, então a transição é uma transição, é só um momento transitivo, é um momento de jogo ou é também um estilo de jogo? Algumas questões, porque há alguns autores que dizem que é só um estilo de jogo. Pronto, e aqui duas reflexões importantes. Até antes deste estudo, nós tínhamos que cerca de 20% dos golos eram considerados vindos de contra-ataques, sendo que até 20 a 36%, e aqui já é uma abrangência um bocado grande, eram de bolas paradas. No entanto, e nós, se pensarmos quando o Leicester foi campeão, houve um estudo ou vários estudos foram feitos, nomeadamente, mas encontrou que 84% dos jogos de equipas de topo, os momentos de transição eram dominantes no jogo. E isto fez-nos questionar, ou fez-me questionar bastante como é que nós podemos simplificar o jogo. E eu gosto muito desta imagem porque os BlackBerry eram fabulosos, incorporavam em si o teclado, tinham aqui um jogo de futebol muito elaborado, que nós muitas vezes ouvimos treinadores e são muito elaborados, têm soluções para tudo, mas depois há os ataques rápidos, há as transições, há os contra-ataques, há a primeira fase de construção, a segunda fase, a entrada a três, seja aquilo que for, e aquilo que nós tentamos agora foi simplificar o processo. E com esse simplificar o processo, vamos por dois momentos, que é, temos o teclado connosco, quando precisarmos abrimos e utilizamos, e quero com isto dizer o quê? Quando nós precisarmos de falar de contra-ataques, podemos fazê-lo, mas sabendo que elas vêm de transições, ok? Os contra-ataques vêm todos de transição. A transição dá origem a um contra-ataque. Então neste estudo, aquilo que nós fizemos, e foi bastante inovador, foi apenas classificar a obtenção de golo de 3 formas. Não transição, bolas paradas ou transição ofensiva. Simplesmente assim. Então, e pode ou não pode ser um princípio do jogo? Se nós pensarmos nos princípios de jogo, ou como eram falados aqui, eram os princípios de jogo gerais, mas estes são extremamente abrangentes. Não, na verdade, é difícil especificar, ou pelo menos ou por outra. Tudo entra ali, que é todos nós queremos jogar em superioridade numérica, obviamente. Por isso foram desenvolvidos alguns princípios operacionais e também os princípios fundamentais. Mas se nós pensarmos aqui, e eu tive o cuidado de selecionar estes, uma transição ofensiva pressupõe isto. Pressupõe a criação de uma superioridade numérica, criação da finalização, ou situações de finalização,
através de penetração, ou através de ataques largos, ou ataques, seja, ou uma profundidade, seja aquilo que for, que seja pedido. Por isso, podemos ou não fazer da nossa transição o nosso princípio de jogo? A minha resposta, ou a minha forma de ver o jogo, é sim, nós podemos. Podemos potenciar no nosso jogar sempre a transição como uma forma primordial de jogar. Pronto, e depois temos aqui os momentos de jogo, são independentes os momentos de jogo e os processos, os seus processos são independentes ou não. Aquilo que nós acreditamos é que definir que um jogador está num determinado momento de jogo de acordo com ter ou não ter a posse de bola é uma forma muito limitadora. Ninguém vai dizer que o Ronaldo, quando o Al Nassr ou quando Portugal está no seu processo defensivo, e o Ronaldo, ultimamente, como nós sabemos, já participa pouco no processo defensivo, embora esteja no processo defensivo, ele não está no seu momento defensivo. Está no seu momento de pausa, eventualmente, mas ou está num momento de transição, ou da procura de oportunidade, ou algo do género assim. Este primeiro estudo que nós conseguimos publicar, e eu digo conseguimos publicar porque quem está no mundo académico ou quem fez um doutoramento recentemente percebe que é difícil publicar em revistas que não sejam chamadas revistas predadoras ou algo do género assim. E eu faço aqui uma nota para dizer o seguinte: este trabalho que nós conseguimos publicar, nós batemos a outras portas, nós tentamos publicar em outras revistas, ou porque não tinham, o tema não se adequava, ou porque não tinham interesse nesta temática, ou o que seja, até que nós batemos à porta de um jornal alemão. E eu gostava de dar referência a isto mais para a frente, mas a primeira vez que nós abordamos o jornal alemão foi imediatamente aceito. E isto vai ter algum impacto um bocadinho mais para a frente, e vamos tentar perceber porquê. Porque a forma como os treinadores alemães estão a abordar o jogo, e nós pensarmos agora rapidamente, treinadores de grande sucesso atualmente são alemães, são italianos, são espanhóis, e estão cada vez mais nas ligas de topo. A abordagem que eles fazem tem muita de transição, e basta pensarmos no Klopp, no Tuchel, no Nagelsmann, entre outros. Pronto, e então nós conseguimos publicar exatamente esta imagem. E conseguimos publicar esta imagem, uma imagem criada por nós, mas que pode ser perfeitamente adequada a um jogo perfeitamente normal. Aqui vemos, por exemplo, o jogador que tem a posse de bola amarelo, e eu faço o destaque para os outros dois atletas que estarão no processo defensivo, mas no seu momento diferente. O que é que eu quero dizer com isto? Eles estão a acreditar, ou estão a perceber que a equipa azul, que a sua equipa vai ganhar a posse de bola, e rapidamente orientam os seus apoios, rapidamente direcionam, identificam o espaço a atacar, e com isso conseguem criar os tais canais de saída para que a sua equipa rapidamente e agora passo para a imagem seguinte, se coloque numa situação de 3-2, ou eventualmente de 3-3. A bola entrando naqueles canais de saída, nós percebemos que, estando no mesmo processo que toda a equipa, mas em momentos diferentes da sua própria equipa, conseguimos ter uma superioridade numérica de 3-2, e aqui realço também a última imagem, em que consegue-se criar uma situação de finalização, ou então até os atletas que vêm no apoio, muitas vezes são estes que conseguem finalizar e algo assim. Eu queria dar aqui assim uma nota, e fazendo questão de citar o Vítor Pereira, quando aqui neste fórum, não é? Há 3 ou 4 dias atrás, o que nos disse exatamente isso, que ia muito neste sentido, que era, nós estamos com posse de bola, mas tem ali 2 ou 3 jogadores já a perceber onde é que nós vamos entrar, né? E este conceito não é muito explorado ainda, pelo aquilo que nós percebemos é que não é muito explorado. Por isso,
não só identificar os canais de saída a todos os momentos, ou seja, os atletas da nossa própria equipa devem saber onde é que estão a sair, mas agora isto se calhar é um bocadinho mais polémico. Há jogadores que se calhar não interessa tanto estarem a defender em si. Estão no processo, estão lá, se forem chamados irão fazê-lo, mas eles já estão noutro momento do jogo. E nós, aqui se calhar vou até tocar em alguns sítios um pouco diferentes. Será que nós precisamos mesmo defender com 11? Será que nós defendemos sempre com todos os jogadores? Muitos treinadores têm normalmente a plena convicção de que todos defendem. O avançado é o primeiro atacante. Será que é assim mesmo? Quando a nossa equipa tem 11 jogadores e de repente ficou a jogar com 10 jogadores, nós precisávamos dos 11 jogadores a defender. Se calhar podemos sempre defender com 10 e ter sempre um ou dois atletas, não é? Ou então defender com 9 jogadores e ter sempre um ou dois atletas já não no processo defensivo, mas não no momento defensivo. Não sei se está a ser... Tranquilo, continua, está ótimo. Tranquilo. Ok, pronto. Então, o mesmo se passa no processo defensivo, né? A ideia seria as equipas, mesmo com posse de bola, terem sempre alguns jogadores que fazem as tais coberturas, muito facilmente identificados, mas, mais uma vez, vamos atacar com todos. É preciso fazer o campo grande tal como tem sido feito sempre. Qual a possibilidade, qual a probabilidade do jogador do defesa direita ali que está identificado a amarelo com o vermelho, de ir receber aquela bola quando a bola está aberta no lado contrário? Se calhar não faz muito sentido atacarmos com todos. Se calhar, mais uma vez, temos que, no momento ofensivo, no processo ofensivo, ter alguns jogadores mais preocupados com o momento defensivo. Pronto. E aqui só relevância para a última imagem, porque às vezes estamos tão cegos com a chegada, ainda ir salvar ou apagar o fogo, que nos esquecemos que a malta que está a chegar, que muitas vezes é que vai marcar os golos. E outra coisa, faz sentido ou não faz irmos fazer um pique para trás para tentar ir em auxílio, ou se calhar faz sentido deixar o 1 contra 1, ou deixar ali, e na possibilidade de alternar e de virar o jogo, já ter os jogadores numa situação mais eficaz. Pronto. Então vamos então ao estudo, exatamente o que é que nós fizemos. A análise foi uma loucura, fizemos a análise de 1151 jogos, que deu origem a 3.497 golos. Então aquilo que nós fizemos foi analisar todos os jogos da primeira volta de 9 ligas diferentes. E essas 9 ligas diferentes foram agrupadas 3 a 3. Pronto, às quais eu chamei Top League, que são as ligas alemãs, espanholas e italianas. As Marginal Leagues, que não chamei-lhe Marginal Leagues, podia ter chamado Feeding Leagues, porque normalmente são aquelas que dão os jogadores às ligas de topo, não é? A Liga Portuguesa, a Liga da Holanda e a Liga Russa. Isto foi pré-guerra, por isso fiz a análise da Liga Russa. E depois as ligas emergentes, todas as ligas do Golfo, a Liga dos UAE, a Liga do Qatar e a Liga da Saudi Arábia. Pronto, e porquê é que nós fizemos isto? Eu vivo no Médio Oriente, por questões profissionais, e era muito evidente para mim que isto, mais ano, menos ano, qual era o país era difícil de escrutinar, mas que a aposta no futebol ia acontecer. E então, como o Pepa também disse, ou como vários treinadores dizem, nós temos de estar preparados quando a oportunidade surgir. Então, eu vi nisto a possibilidade de vou estar preparado e vou ser a pessoa com mais dados da região e que à procura da oportunidade. Estamos todos à procura da oportunidade. Pronto, então o que é que foi feito? Recordam-se das imagens do telemóvel. Foi só... Dividimos em 3. Não transição, transição e bolas paradas. E aqui vemos, desde logo, que as transições já têm um peso ali maior, 37%, mas os lances de bola parada estão mais ou menos em linha com aquilo que tínhamos visto há pouco. Por isso, nada de extraordinário. Mas, ainda alusão ao telemóvel, mas nós temos um Android, não temos só iPhones. Então, o que é que nós fizemos?
deparámos-nos com isto. E tenho aqui 3 exemplos muito rapidamente para vos mostrar. Pronto, esta será a transição clássica, não é? Vamos, a equipa tem posse de bola, vamos perder aqui a posse de bola rapidamente, 1, 2 toques, transição, e o golo acontece. Okay? Esta será, podemos dizer, uma transição clássica, sem grande problema. Depois temos esta peço desculpa a confusão, a transição do Benfica, poucos jogadores, rapidamente, e gol. Aqui já temos uma nuance, ou duas, não sei se Rambo se conseguiste identificar, temos duas nuances. Certo. Nós vimos isto os dois, portanto eu sei quais são as nuances. Certo, então eu vou dizer. Mas podemos pedir que eles foi respondam, mas, ou que mais tarde, eu até vou fazer as coisas de forma diferente, se algum deles quiser falar, eu vou ligar o microfone deles depois, quando... Certo. Portanto, força. Por exemplo, aqui temos, foi um golo na própria baliza, por isso, era ou não era uma transição? Segundo, isto começou num lançamento. É ou não é uma transição? Ou é um ataque rápido? Ou é uma confusão que ninguém sabe dizer exatamente o que é? Pronto, nós definimos isto como uma transição e está definido. Foi um momento, lembrem-se, transição, passagem de uma coisa para a outra e a defesa não estava estabelecida, foi obtido um golo, um processo foi muito, muito célere e conseguimos encontrar aqui uma transição. E depois encontramos também este exemplo. É um bocadinho mais longo, mas vou tentar. Pronto, é um ataque, é o Braga contra o Porto, a transição começa neste momento, ou antes, e agora há uma jogada rapidamente que se desenrola pelo corredor e que vai terminar num penalti. Pronto. E este lance é sempre, ou até aqui, era sempre marcado como um gol através de bola parada. Mas, na verdade, o que é que foi determinante? O que é que interessa perceber quando vamos analisar esta equipa? Foi um gol de penalti. Ou foi uma transição que deu origem a um penalti. Então, nós fizemos o seguinte, que é, nós vamos pegar em todos os valores das transições, perdão, outra vez, vamos pegar em todos os golos que foram marcados através de bola parada e vamos ver o que é que deu origem à bola parada. O canto, o que é que deu origem ao canto? Foi uma transição? O penalti, o livre direto, o livre indireto, o que é que deu origem exatamente? Porque, na verdade, a transição é que é o momento disruptivo, é isso que permite chegar àquele momento do jogo. Então, e se nós fizermos isso, se nós pegarmos uns 32% dos golos e formos perceber quantos é que são transição e quantos é que não, provém da transição e quantos é que não, nós percebemos que 30% deles provém de uma transição. Ora, é um valor muito grande, um valor, 30% é um valor muito significativo. Nós temos ali de 1.128 golos, 344 ou são de livre, ou são de penalti, ou são de canto, ou são até de lançamento, mas que foi originado, ou esse lance foi obtido através de uma transição. Ora, se juntarmos as duas, temos que, em média, nas 9 ligas, 47% dos golos provém ou têm uma transição. Podemos chamar-lhes diretas, indiretas, ou como eu lhes chamei, transição direta e transição com um positive outcome. É como, pronto, podemos chamar de outra maneira. Mas este valor de 47% ainda já é um número bastante avassalador, não é? Quase metade dos golos de 9 ligas diferentes, across the leagues, que atravessa as 9 ligas, são com uma transição envolvida. Então, e o que é uma transição de sucesso, na verdade? E, como, mais uma vez, o futebol evoluiu imenso quando nós trouxemos o Jorge Araújo para o jogo. E como é quando ele começou a trazer o basquete e a estrutura do treino. E agora reparem neste exemplo que eu vos vou dar. Eu deixei um bocadinho em silêncio para todos percebermos e para todos termos isto. Peço desculpa. Este jogo é marcante. Meia final da Liga dos Campeões, se não estou em erro, Barcelona tinha ganho em Paris, estava a ganhar 1-0
em sua própria casa, e uma transição vai mudar por completo toda a eliminatória. Então, uma transição de sucesso é toda aquela que consegue criar dano no adversário. E o dano é um cartão amarelo. Porque a partir daquele momento, aquele jogador está persuadido, ou pelo menos está em dificuldades. Está condicionado de alguma forma. E não só ele, o treinador está condicionado. Porque o treinador equaciona se vai substituí-lo ou não. O treinador, lembro-me que há Ruben Amorim substituir o Santos Justo no jogo contra o Porto, salvo erro, e conseguiu fazê-lo antes de ter sido expulso. Se devia ou não ter sido expulso, isso é outra conversa, não quero entrar por aí. A questão é, o próprio treinador começa a ser condicionado. Equipas como, e vou falar noutro jogo, salvo erro, esse sim, meia-final da Liga dos Campeões, desculpem, Manchester City contra o Real Madrid, em que o Real Madrid teve imenso tempo sem conseguir lá ir, mas no momento em que conseguia fazer uma transição, o Manchester City era obrigado a recuar 2 a 3 metros, ou 4 ou 5 metros para tentar estancar uma possível saída, um Vinícius ou o que seja. Por isso, aquilo que nós consideramos uma transição de sucesso são todas as bolas ou todas as transições que criem dano ao adversário, propiciem a posse de bola, a obtenção de golo ou até o remate em si. Ok? Pronto. E ainda no mesmo jogo, reparem, 88 minutos e uma transição vai acabar por dar golo. Poderão dizer, Pedro, mas não foi imediatamente o golo, foi correto. A transição permitiu o caos e o erro do jogador que proporcionou a seguir o golo. Pronto. Então, se 37% já eram, perdão, se 47% já era um número muito avassalador, reparem, nas top leagues isto vai para 53%, sendo que as ligas do Golfo são as que apresentam ainda mais margem para crescer, 41%. E agora reparem, quando eu digo, e eu pus esta imagem do Gundogan, porquê? Porque a mensagem pode não ter sido passada corretamente. Quem sou eu para dizer isto? Mas quando um jogador diz, em momentos destes, temos que ter a certeza se vamos conseguir ou não, mais vale jogar um contra um e não perder o jogador. Esta mensagem tem que ser clara e os jogadores todos em campo, para além de perceberem que uma transição pode mudar a eliminatória, têm que estar ocorrentes disso. O Gundogan tem 30 e não sei quantos anos, tem experiência e temos que dar voz aos jogadores muitas vezes. Pronto, voltando às transições e voltando ao nosso estudo, nós podemos dizer que as ligas de topo apresentam, em média, 1,3 golos por jogo, e sendo que as ligas do Golfo e as ligas marginais estão muito equiparadas, e, mais interessante, as ligas de topo conseguem tirar mais partido das bolas paradas quando provêm de transições. As ligas marginais menos. Liga Portuguesa, Liga Russa, Liga Holandesa. Pronto. E isto, no fundo, vai dizer aquilo que acabamos de... Quais são o porquê de não haver grandes diferenças entre as ligas marginais e as ligas emergentes? Bom, há muitos fatores que nós não consideramos. Temperatura, qualidade dos jogadores, as contratações que são feitas, de que forma que são. Há muitos fatores. Não vamos especular, não sabemos. Sabemos, e sim, que as ligas de topo são mais competentes a tirar partido das bolas paradas, e se calhar por isso é que são topo, e também existem mais gols diretos e indiretos. E isto são números, é irrefutável. Conclusão, já dissemos, ligas diretas, grande impacto nas ligas de topo, e então se nós trabalhamos numa liga que não é de topo, nós queremos imitar, como o Abel também disse neste fórum, que o presidente do Braga dizia, temos que imitar os melhores. Então a nossa liga, se não é a liga do topo, nós temos que tirar partido daquilo que os outros já fazem. Temos que evoluir por aí. Estive atento, Remo, estive atento. Então vá. Vamos então, o que é que nós fizemos? Pegamos então nestes números avassaladores e fizemos aquilo que ainda não tinha sido feito. Parece incrível, mas ainda ninguém tinha feito isto em termos académicos, ninguém tinha feito isto. De que forma é que as equipas se comportam ao longo da mesma época?
este estudo também foi publicado, já está publicado, já está acessível. Como é que as equipas se comportam no início da época, as primeiras 5 jornadas, e as últimas 5 jornadas antes de virar antes da segunda volta. Existe ou não existe diferenças? E vocês podem dizer, mas é um espaço temporal curto. Não sei se será. Há períodos, como vocês sabem, no início da época, há vários períodos de seleções. Como vocês sabem também, há muitos jogadores que vão às seleções, mas também há muita gente, muitas equipas que não têm ninguém nas seleções. Por isso têm mais espaço ainda para treinar. Faz sentido ou não? Pronto, então nós queremos perceber exatamente o que é que se diferencia. Há ou não uma evolução? A pré-época é determinante ou não? Suscitam-se várias questões, né? Se calhar quem está no Brasil tem menos tempo ainda para treinar, faz mais recuperação. Por isso, de que forma é que isto tem algum impacto? Bom, para começar, e agora há muita gente que diz, e muitos treinadores que dizem que o golo começa a ficar mais caro, que os pontos começam a ficar mais caros ao longo da época. Nós vemos, os números dizem, não existe praticamente diferença no número de golos que existem. Nas primeiras 5 jornadas, 50% dos golos e 49% dos golos, isto é em transição, né? Estamos a falar sempre de transição. Por isso, não há uma diferença, não chega a 1%, né? Ou coisa que vai. Por isso, nós, uma vez mais, as 4 formas como nós classificamos, não transição, transição, positive outcomes e lance de bola parada. E o que é que nós detectamos? Apenas as ligas emergentes, ou seja, as ligas do Golfo, têm alguns números que diferem, que não são constantes, e são nos números, nos golos por não transição. Isto questiona-nos muitas coisas. A pré-época tem um impacto determinante, primeiro ponto, porque existe constância dos números. E aqui podemos especular aqui um bocadinho, há um bocadinho de espaço para especulação, que é a pré-época é sem dúvida o momento em que nós temos mais tempo para treinar. Nós, equipas técnicas, treinadores, têm mais espaço e têm os jogadores, por norma, mais disponíveis. Não têm compromissos de seleção, não têm, ou pelo menos menos, né? Ou a maior parte das equipas. E no fundo, perceber se durante a carga competitiva, nas últimas 5 jornadas da primeira volta, em que a densidade do número de jogos já é muito grande, em que eu tenho que fazer muitos momentos de recuperação, em que tenho muitas unidades de treino em que não treino fisicamente, ou não treino quase nada, é muito mais treino tático do que outras coisas, se faria sentido aqui algumas alterações ou não. E o que nós percebemos também é que o resultado das equipas é constante, mesmo aquelas que trocam de treinador. Por isso, quem inicia a época determina muitas vezes o seu culminar da época. Podemos dizer, os plantéis são os mesmos, por isso é que a constância existe. Uma possibilidade, não podemos afirmar, mas é uma possibilidade. Mas poucas situações ocorrem em que existe aquela mudança radical. Pronto, e aqui nas ligas emergentes, porquê é que será que isto acontece? Existe aqui, eu vivo cá, eu neste momento vivo na Arábia Saudita e consigo perceber o impacto que isto pode ter. Se pensarmos que nas primeiras 5 jornadas vai entre o final de agosto até o final do mês de setembro, estamos a falar de temperaturas altas, ainda que os jogos sejam muitas vezes disputados às 7 da noite, 9 da noite, são temperaturas ainda assim elevadíssimas acima dos 30 graus. E as últimas 5 jornadas é de novembro a janeiro, e estamos a falar de temperaturas de 20 graus. E faz muita diferença, ok? E agora reparem, e agora aqui um pequeno parênteses, aqui na Arábia Saudita, por exemplo, existe neve, coisa que se calhar muitos de nós não sabemos. Ainda não se vai jogar às regiões de neve, é verdade, mas no futuro não sabemos se as equipas não vão conseguir subir, por isso a equipa de Neom acabou de subir à segunda divisão, por isso e é um país muito grande, é um país em que não tanto quanto o Brasil naturalmente, mas não é constante. Por exemplo, Jeddah tem muita umidade. Aqui Riad
tem muito menos umidade do que Jeddah, por exemplo. Por isso, jogar a 2 horas de avião já é um bocadinho de diferença. Pronto, voltando então ao nosso estudo. O que é que nós podemos dizer? Que que continuam, independentemente dos momentos do jogo, perdão, dos momentos da época, continuam as transições a ter mais de um golo por jogo. E aqui vou fazer uma nota, que é, parece, ou os dados sendo constantes, parece que as equipas não se conseguiram preparar adequadamente para travar as transições numa forma que não dê origem a golo. Ou seja, ali os positive outcomes, vou relembrar, é alguém que está a fazer uma transição, foi parado, por exemplo, num penalti e deu origem a golo. Ora, as pré-análises, não é? Quando nós vamos para um jogo, e hoje em dia as equipas de topo têm todas análises e são todas socorridas de membros que podem ajudar, depois os números mostram que ainda não existe muita diferença. Por isso, se calhar ainda temos que fazer uma preparação mais adequada do que aquela que temos ou que as equipas têm vindo a fazer. Pronto. E ainda dizer que as lances de bola parada continuam a ter uma relevância muito grande, também com uma média de um golo por jogo. Pronto. As conclusões são óbvias, constância de resultados é indiferente em todas as ligas e as equipas, se há pouco o número das transições era de 53%, aqui, considerando só estas duas variáveis, ou seja, as primeiras 5 jornadas e as últimas 5 jornadas, as ligas de topo sobe para os 54%, o que ainda é mais interessante. Bom, então, já não falta muito para terminar. O que é que nós fizemos? Pegámos em todas as transições diretas ou indiretas e fomos escamotear, perceber o que é que acontece. E nós percebemos que 20% de todos eles são indiretos. Ou seja, e nas ligas emergentes, maior ainda, 23% dos golos de transição são de transições indiretas. Cantos, penaltis e o que seja. E com isso, nós tentamos estudar variadíssimas variáveis. Entre primeiro toque na bola, se é um passe. Qual é a primeira ação? É um passe ou é um passe ou é um correr com a bola, não é? Uma condução de bola. Quantos jogadores é que estão envolvidos? Onde é que começa? Qual é a distância da primeira ação? É curta ou é longa? Vamos jogar na mesma área ou vamos rodar, como normalmente se diz, né? Ganhaste a bola numa zona, tens que rodar a bola para o outro lado, para outra ação, para descongestionar. O fator casa tem importância ou não? E o que é que dá mais origem? São cantos ou são livres? Se são livres é fácil parar antes. Então, mas o que é exatamente? E na verdade, se calhar mais importante, a cronologia, as transições ocorrem quando? Quando está 0-0 ou quando está 1-0? Parecem quando está 2-0, têm diferentes impactos. Pronto, aqui estão muitos números, eu vou naturalmente dar assim só uma pincelada muito rápida, só chamar a atenção do seguinte, que se nós pensarmos na primeira ação, nós temos que, nas ligas marginais, nós temos muito pouco passe. Se nós compararmos com as ligas de topo, há 76% das ações ocorrem com um passe. E nas ligas emergentes acontece muito condução de bola. Isto diz-nos 2 ou 3 coisas, que é, quem perde a bola, se calhar, não estava assim tão apoiado, porque não existe ali o constrangimento, não existe tanta povoação assim, porque quem ganhou a bola conseguiu correr com a bola. Isto também nos mostra alguma imaturidade tática, porque se perdemos a bola naquele sítio em que não tínhamos ninguém para ajudar, temos que pensar exatamente o que é que está ali a acontecer. E aqui é muito interessante perceber que as ligas de topo estão ao mesmo nível que as ligas emergentes, o que é incrível. E depois, quantos jogadores é que estão envolvidos? Porque reparem, já tive em processos de treino, já tive em unidades de treino em que o treinador principal diz 2, 3 passos e está feito. 2, 3 jogadores e está feito. E na verdade, apenas metade, nas ligas de topo, metade, 51%,
das transições terminam com 2 ou 3 jogadores. Isto, se calhar, temos que trazer isto para o treino, temos que perceber. Pá, se calhar tem que envolver um quarto jogador. Se calhar alguém que está a chegar por trás é que vai conseguir. E se nós lembrarmos há pouco da imagem que eu coloquei, aqueles dois dos jogadores a chegar, muitas vezes são esses jogadores que vão faturar. Pronto, isso também parece-me interessante, ainda que nas ligas emergentes, por outro lado, já seja um número muito próximo dos 60%. Se calhar já é menos relevante. Pronto. São apenas algumas chamadas de atenção, posso ir linha a linha, mas fica aqui uma ideia muito clara. A zona de transição, ou as zonas em que permitem mais transições de sucesso, é a zona defensiva mais próxima da nossa baliza. Okay? E muitas vezes, e eu já chego lá mais à frente, eu gosto de questionar, para evoluirmos todos, mas gosto de questionar algumas coisas que são ditas de uma forma muito aberta. E aquela coisa de temos que defender o mais à frente possível, porque estamos mais perto, deixa à vossa consideração, mas se calhar os números vão mostrar exatamente o contrário. Por isso, faz ou não, e aqui é uma questão, uma visão muito pessoal, faz ou não faz sentido questionar o pontapé de baliza? Para quê? Exatamente. Ou vou dar mais espaço nas minhas costas para jogar, ou vou já dar mais espaço aos meus criativos para conseguirem. O Vítor Pereira também disse isto. E eu adoro quando me pressionam à frente. É um convite, né? Eu Ele ia está a dizer isso, convidar. estás a falar algo que o Vitor Pereira voltou a dizer que adorava quando a pressão é alta, não é? Quando pressionam lá. Eu estive atento. Muito atento, já vi muito atento. Pá, a ambição é grande, a ambição é Claro, grande. força, e é assim É, que se evolui, é assim que se evolui. pronto, isto tudo para, no fundo, tentarmos perceber o que é que nós, na verdade, estamos a falar, porque estamos, se calhar, às vezes a ver um jogo diferente. E agora reparem bem nisto. Muitas vezes temos e refiro-me aqui exatamente a esta distance of the first action. Muitas vezes temos aquela coisa, roubou a bola e vira, roda o jogo. Há muitas terminologias, vira, roda, liga, o que seja. Apenas 9% das transições de sucesso são julgadas à distância. Ok? Sendo que 93% é ali, naquela zona onde nós recuperamos a bola ou na zona imediatamente ao lado. 93% ou 91%, dependendo da liga que nós estamos a jogar. Pronto. E depois reparem, as equipas em casa têm todas muito poderio, o fator casa, não é? Mandam todas muito no jogo. Curioso é que têm 54% dos golos quando estão em casa. Em transição são quando acontecem em casa. Ou seja, mais de metade das transições acontece pela equipa que está a jogar em casa. E depois reparem, vou ali à cronologia dos golos também, em que a maior parte das transições, 59%, se for nas ligas de topo, acontece como sendo o primeiro golo ou o segundo golo. Isto diz-nos muito também. Vale ou não vale a pena esperar? Vale ou não vale a pena? Quando digo esperar, é esperar pelo erro, ou esperar ou potenciar o erro. Vale ou não vale a pena? Vou fazer já a substituição que me vai aqui, ou se calhar vou aguardar mais um pouco. É uma questão que deixo. Pronto, agora vou mais números. Reparem, as zonas, eu fiquei muito nas zonas porque, pronto, aqui um pequenino à parte, eu gosto muito da parte estratégica do jogo e gosto muito da parte, vou ser um bocadinho, não acredito muito na questão do tempo e espaço, eu sou um bocadinho contrário a isso. Acho que o tempo é definido por todo, é definido ao jogo, é a regra, e o espaço somos nós que o definimos, nós, equipa, é que determinamos o espaço que queremos jogar. E daí eu estar a dizer, vale a pena ou não vale a pena acionar o pontapé de baliza? Estou a ganhar um zero e ainda vai nos 60 minutos, mas vou tentar sair a jogar. Às vezes, se calhar vale a pena, mas se calhar não vale tanto a pena assim. Depende do risco. Porque, Remo, também assistia muitos treinadores a dizerem, não só neste fórum, mas já muitos fora, a dizer que gostam de um jogo esteticamente bonito. Quem é que não gosta? Todos nós gostávamos, não é? Se formos para outros campos, todos nós gostávamos de estar com a miúda da gira do liceu. Mas se calhar há coisas mais interessantes a determinado momento. O jogo é que nos vai dizer o que é que nós temos exatamente que fazer. Temos que sair curto ou se calhar agrupa e bate.
Depende do momento, o momento do jogo é que nos vai dizer. Agora, nós sabemos é que as zonas centrais do campo, perder a bola aí é determinante. Reparem, 23% dos golos nas ligas de topo, nas ligas de topo, acontecem na sua zona mais defensiva, muitas vezes até começadas pelo guarda-redes. Por isso, reparem, só 8% das transições conseguem ter sucesso com roubos de bola na zona 11, na zona mais ofensiva. Pior, a maior parte do pontapé de baliza joga ao lado e depois vai jogar no canto. 2%, 2% das transições de sucesso são roubos de bola aí. Pronto. Agora reparem, o meio-campo defensivo é responsável por 60% das transições que dão origem a golo. Nas ligas marginais, os números são semelhantes, eu vou pôr atrás, são muito semelhantes no início. Mais uma vez. Se bem que os números na região mais ofensiva ainda é um bocadinho pior. Né? Por isso, sou treinador português, estou na Liga Portuguesa, vou fazer uma pressão lá na frente. Ok, tenho 50 ou 48% de possibilidades de fazer uma transição de sucesso. Ok, mas não envergonha ninguém se tiver que fazer cá atrás. Ou se fizer numa zona média-baixa, ou numa segunda fase. Pronto. Trago isto porque me parece bastante interessante em termos estratégicos quais as zonas que nós devemos, no fundo, atacar. E, no fundo, a distância da transição determina o número de passos que estamos a fazer, parece lógico, não é? Porque se nós vimos há pouco, 51% dos golos nas equipas de top têm só 2 ou 3 transições, e agora vemos que 23% delas começam na zona mais defensiva, até às vezes no guarda-redes, por isso temos que nos questionar. E a outra coisa que é, temos as transições que eu trouxe, que são as mais fáceis de identificar, são transições muito rápidas, são transições muito velozes, com poucos toques, mas o estudo mostra que não há nenhuma relação. Não há nenhuma relação entre velocidade, e já vou mostrar já a seguir, que é o último estudo para acabar, não há nenhuma relação entre desculpem, não há nenhuma relação entre velocidade e a obtenção do golo através de transição. Portanto, como eu dizia há pouco, 40% das transições são na mesma zona onde inicia-se com o primeiro passo a ocorrer, na mesma zona onde se rouba a bola. Pronto, por fim, as ligas emergentes. Aqui há claramente o meio campo defensivo é mais importante, 65%, lembro que nas ligas top eram 59%. E aqui vemos o resto dos números, ainda tem menos relevância. E agora reparem, o calor que se faz sentir a maior parte dos jogos é a explicação, mas não é a explicação de tudo. E agora, aqui, um bocadinho à parte. Sei que está na assistência, ou que está a assistir alguém que me diz muito, gosto muito, de Ricardo Silva, e que se calhar poderá ajudar. A temperatura elevadas dizem-nos que as capacidades físicas não são alteradas, a capacidade técnica até é melhorada, ok? O calor, nomeadamente, ajuda à melhoria da qualidade e da capacidade técnica, e nas distâncias percorridas, ou melhor, o número de sprints não é... as capacidades físicas são alteradas pelo número, pelo volume, mas não, eles conseguem continuar a correr à mesma velocidade, conseguem fazê-lo menos vezes. Faz sentido? Não sei se me fiz entender aqui. Sem dúvida. Ou seja, Pelo menos eu entendi, eu acho que à sim, mesma sem dúvida. velocidade. Certo. Um atleta consegue correr à mesma velocidade aqui, ou em Portugal, ou na China, não consegue fazer tantas vezes pelo desgaste que ocorre. Okay? Por isso, o que é que isto nos mostra? Que muitas vezes as equipas são taticamente imaturas, não é? Ao perder a bola em algumas posições. Reparem, quando a maior parte, e vou voltar atrás para vermos os números, 25% dos golos aqui acontecem, e nas ligas top era 23%. Por isso, na zona 2, na zona mais defensiva, significa que quem está a atacar
fez um campo de tal forma grande que não se cuidou para recuperar defensivamente. Não é? Por isso revela alguma imaturidade tática. Terá que ser trabalhada, naturalmente. Pronto. E aqui, sem ser demasiado maçador, dizer que aqui as transições de sucesso são independentes da ação que inicia, ou seja, pode ser um passo, pode ser uma condução de bola. Pronto. E aqui eu acho que já aflorei isto, que é os turnovers que ocorrem nas zonas centrais do terreno são importantes. Isto difere muito daquelas conclusões que estávamos a falar há pouco. Recuperar a bola mais à frente não significa que vamos fazer mais golos. Okay? Por isso, temos que se calhar pensar se esta verdade que tem vindo a ser dita muitas vezes se é efetivamente uma verdade. E no fundo, o meu alerta é, ou eu fazendo parte de uma equipa técnica, a minha alerta é vamos identificar os momentos ou as zonas do terreno onde nós podemos fazer um target, né? Vamos utilizar aquele momento, aquele jogo. Da mesma forma, aquele jogador tem cartão amarelo através de uma transição, ótimo, vamos colocar lá o nosso melhor jogador e proporcionar situações de 1 contra 1. Temos que jogar com as regras. E, um, e aqui, eu não sou contra nada contra a posse de bola, mas questiono muitas vezes se faz sentido ou não termos a posse de bola. Porque Manchester City existem uns, né? E há muito pouca gente, a maior parte de nós não trabalha a este nível, muito longe. Por isso, quero ter um jogo bonito, quero ter um jogo de posse, quero ter um jogo a mandar em quem? A mandar com um jogador que custa 200 mil euros? Vamos mandar em quem? Há assim tanta diferença para um que ganha 150 mil? Não sei. Por isso, temos é que ter, ok, posse de bola, mas onde é que vamos ter a posse de bola? E com que raiz é que vamos ter a posse de bola? Bom, por fim, e agora prometo que é muito rapidamente, o que é que nós fizemos também? E para acabar, fomos ver os tempos. E quando digo tempos, digo em que tempos, em que intervalos de jogo é que as transições mais ocorrem, quanto tempo é que estas demoram, e só ocorrem quando o jogo está empatado, se está há ali uma diferença de um golo ou dois, ou se é dois ou mais golos. Pronto. E estas foram as variáveis que nós utilizamos. E as conclusões foram estas. Reparem, toda a gente diz que a transição tem que ser muito rápida. E reparem, as transições até 8 segundos, 31%. 30%. Na verdade, 32%. Por isso, as transições que demoram 8 segundos são rapidíssimas. Pois são. Mas se calhar é mais interessante. E eu refriar que tal bem, também como dizia o Abel e também como dizia o Vítor Pereira, é mais importante é a tomada da decisão e onde é que ele vai entrar com a bola, onde é que vai entrar com a jogada. Porque 70% demora mais de 8 segundos. Mas eu já lá vou, aos números. Em todas as ligas, final dos jogos é onde existem mais transições. E, aqui, importante, 47% ou 44%, mas reparem, nas ligas emergentes, 54% dos gols, ou seja, mais de metade das transições com sucesso ocorrem quando existe apenas um golo de diferença ou quando está empatado 1-1, por exemplo, ou 2-2. Okay? E aqui, por exemplo, eu trabalho, imaginem que eu não trabalho, infelizmente, nas ligas emergentes, mas imaginem que eu trabalho numa liga emergente e temos que dotar o nosso treinador principal desta noção, que é mais de metade das transições ocorrem no último, perdão, quando o jogo está equilibrado. Por isso, vou arriscar já ou não? Ou se calhar vou já arriscar porque isto vai acontecer, não é? Pronto, agora reparem. Era aquilo que eu dizia, 70%, ou à volta de 70% das transições demoram mais de 8 segundos. Estes últimos dados são, se juntarmos estes 25% ao último quarto de hora da primeira parte, e já vemos que é uma grande relevância. E por fim, quando o jogo está empatado 0-0 ou com a diferença de um golo, os números sobem de 47 para 80, ou de 54 para 84. Por isso, as transições, é mentira quando se diz que as transições ou ocorrem muitos gols de transição quando a equipa já está pronto, está acabada, a outra foi tudo ou nada. E o tudo ou nada se calhar acontece nas ligas emergentes, porque quem vive cá e quem experiencia este campeonato sabe que a certa altura
quando o jogo faltam 5 minutos, há às vezes um desregular tático e vai-se à procura do gol que os faça entrar no jogo outra vez. E muitas vezes acontece o gol na sua própria baliza. Por isso, pronto. E aqui uns dados curiosos, e estas são, este e o próximo slide são para terminar, em que eu vos mostro os números por liga. E todos nós temos curiosidade de ver a Liga Portuguesa ali, mas temos ali outras curiosidades. Reparem, as velocidades, desculpem, as transições ofensivas de sucesso. A Liga Alemã está ao mesmo nível da Liga Arábia Saudita. Por isso, ali, quando se diz que a Liga da Arábia Saudita está a crescer, está efetivamente a crescer em alguns patamares, já se enquadra muito com as ligas de topo. De 44% em Itália, por exemplo, aqui, e em comparação com Portugal, 9 a 12 segundos as transições. E depois as transições mais lentas acontecem na Rússia, em 45% delas demoram mais de 13 segundos, e no exato oposto, também a Liga Alemã e a Liga Saudi, com 34%. Exatamente o mesmo número, na verdade. Por isso, existe aqui algo, olhando para estes números, nós conseguimos perceber onde é que eu vou trabalhar, o que é que nós podemos trabalhar, o que é que nós podemos evoluir, onde é que há margem para nós evoluirmos. E se pensarmos, e este é o último slide, nos tempos em que elas mais ocorrem, e aqui, reparem, os últimos 15 minutos ocorrem por muita coisa. Por fadiga, por imaturidade tática, que já falámos várias vezes, por o próprio processo cultural onde nós estamos inseridos. Reparem, nos 76 aos 90, ali os asteriscos é só até ao final do jogo. Como sabem, aqui muitas vezes existem, aqui e agora cada vez mais os descontos de tempo são maiores. Por isso, quase 30% das transições ocorrem nos últimos 15 minutos do jogo, né? Fadiga, pronto. É uma série de outras situações que podemos especular um pouco. E por fim, o tied significa 0-0, por isso, quando o jogo está empatado 0-0, em Portugal, reparem, 37, quase 38% das transições ocorrem quando o jogo está 0-0. E quando está balanceado, 43%. Né? Pronto. E que ainda assim é um número mais baixo. Reparem, 43%, mas mais baixo. Por isso, eu agradeço, espero que não tenha sido demasiado amassador, espero que tenham gostado. Deixa ficar aí que já agora, até para quem vai ver de forma assíncrona depois, pode contactar porque não vai ter a oportunidade de questionar em direto, como aos que nos estão a acompanhar. Olha, deixa-me começar, primeiro agradecer-te pelo excelente trabalho, eu já o conhecia, eu até estava aqui a responder a uma das pessoas que está a assistir, estava a mandar uma mensagem privada a dizer que estava deliciado, e portanto tinha que partilhar contigo, e eu disse exatamente por eu ter também ficado porque ele estava a dizer que estavas a dizer muitas coisas fora da caixa que obrigam a uma reflexão. E eu disse, foi exatamente isso que me conquistou e que me fez desafiar o Pedro para trazer aqui este tema. O Ricardo Silva, há pouco, respondeu por escrito àquilo que estavas a falar, e ele responde e pergunta, se bem entendi, a referência que estás a fazer ao nível da temperatura é que a temperatura intramuscular influencia o movimento, ou seja, uma temperatura intramuscular alta privilegia o movimento devido, sobretudo, a uma melhor ativação nervosa. Pergunta se era isto que querias dizer, portanto, se era isto que estavas a querer dizer há pouco, e este é o contributo dele, e dá-te os parabéns por este teu estudo, e dá-te um abraço. Antes mais um grande abraço ao Ricardo, gosto muito dele, como ele próprio sabe. Agora vai ser da equipa técnica de Jorge Jesus, não é? Portanto, ele esteve connosco em direto, estava o Márcio Sampaio, estava de saída, e agora o Ricardo vai para lá. Eu já tive a oportunidade de dar os parabéns, é um amigo de muitos anos, estamos muito felizes por ele também. Com certeza, com certeza. E para mim é um privilégio tê-lo a assistir. Pronto, eu não vou ao detalhe como o Ricardo sabe, né? Esse detalhe intramuscular, essa parte, eu sou... É a área dele, é a área dele. É a área dele, com certeza. Pronto, aqueles estudos que eu li para chegar e para incluir na minha tese de doutoramento, indica que o jogador que é exposto a temperaturas extremas de calor consegue melhorar a sua capacidade técnica
e é capaz de fazer o mesmo número de passos, ou até melhorar a quantidade de passos, ou até melhorar, ou seja, o número de turnovers é menor. Mas a sua capacidade e a sua resposta, embora consiga correr, vamos dar aqui um exemplo, consiga correr aos 20 km por hora, mas vai conseguir correr menos vezes. Agora, não sou capaz de responder a esse nível, não estou tão preparado assim. E quando nós não estamos, Claro, 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 claro. Mas pronto, mas é um devemos contributo que ele assumir. deixa que pode realmente. Mas Eu há percebo que, vários em parte, o que ele quer estudos, dizer, não tendo obviamente, a há capacidade vários dele. estudos. Claro. O E curioso quando que estamos a falar da umidade, não é? Que é algo que realmente. com certeza. E o curioso é que, repara, neste estudo nós temos a Rússia. E a Rússia é exatamente o oposto, não é? Porque eles, a maior parte dos jogos têm neve. E não Sem, é? exatamente. As ativações que são necessárias de efetuar são distintas. A abordagem ao treino naturalmente terá de ser Pois, e distinta. com impacto, se calhar, no próprio jogo, não é? Com Talvez, não é? É certeza. algo que tem que ser, mas à primeira vista, parece-me que sim. Pronto, o Ricardo Silva completa aqui a dizer que tenho nele mais um adepto fervoroso a apoiar a continuidade da quarentena da bola. Eu sei que sim, agradeço-lhe. O Ricardo sabe a amizade que eu tenho por ele. Aliás, eu hoje, com um bocado já de nostalgia, estava a ver todos os painéis que fizemos desde o início, nomeadamente os das primeiras 3 semanas. E o Ricardo veio na primeira semana de quarentena da bola, em direto, na altura ainda estava na seleção de Oman, e portanto são coisas que não se esquecem. Um grande abraço para o Ricardo, depois de muitos anos de partilha. Ora, vamos aqui, já temos muita gente aqui a colocar questões. O Nelson Azevedo é um deles, que esteve na União de Leiria este ano. Diz-te que trabalho incrível, Pedro. Muitos parabéns, estou deliciado. Mais do que uma questão, uma curiosidade, os dados apresentados nos golos de transição ofensiva em relação aos diferentes níveis competitivos dá uma resposta a um dado que eu obtive através de um estudo que estou a desenvolver ainda e que me diz que os sets das ligas top apresentam, entre outros, um maior número de recuperações dos demais, dos sets das outras ligas, no meio campo ofensivo. Faz-me sentido, ou seja, o que tu apresentaste faz-me sentido para este estudo que ele também está a fazer e quis partilhar. Ótimo. E só duas notas. Primeiro, o fora da caixa, quando falaste há pouco, eu não. Como é que eu vou dizer isto? Quando eu digo que estar preparado é tentar ver o jogo de uma forma diferente, né? Ou pelo menos, não diferente pelo diferente, mas tentar perceber o porquê de dizer isto, o porquê de querer recuperar a bola à frente. Tenho esta conversa, discussão, barra, uh, muitas vezes com amigos, muitas vezes em contraciclo, não é? Porque agora, aqui há uns anos, ninguém saía a jogar pelo guarda-redes. Mas agora reparem, eu vou dar a chega por isto. Nós temos de ser capazes de olhar para fora do futebol. E o handball introduziu o guarda-redes no ataque. E estamos a falar num espaço curtíssimo. Ok, tudo bem que o jogo fica 30-27, pronto. Existe aquela possibilidade de sofrer um gol, não é assim tão determinante como é no futebol. Mas se nós tivermos o cuidado de ver a Liga Alemã, da segunda divisão alemã, nós temos um guarda-redes que até é português, Exatamente. que joga, é o terceiro momento, é o terceiro, não é? É O terceiro incrível, defensivo, é incrível, não é? Agora verdade. reparem, já existem muitas pessoas a pensar fora da caixa. Agora, hum, congratulo-me, isso é um grande elogio que me podem fazer, é dizer que estou a pensar um Sem bocadinho dúvida, fora. sem dúvida. Mas, acima de tudo, aquilo que eu gostava que vissem é que nós podemos olhar para o jogo de maneira ligeiramente diferente. Claro que o jogo é o jogo e há sempre. Ninguém está a jogar como paralelo, mas a forma como nós olhamos para ele pode determinar o treino e o treino vai determinar de certeza o jogo. Pronto, por isso eu acho que me perdi um bocadinho na Não, não, pergunta. não, 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 nada. Aliás, eu estava a ouvir falar e eu, quando dou aulas de gestão desportiva, direção desportiva, o meu último slide é uma frase do Ralph Waldo Emerson que diz exatamente isso: não sigas apenas a estrada, faz o teu próprio caminho e tenta deixar uma trilha, não é? E a trilha às vezes é isto, é obrigar as pessoas a refletir e a pensar um bocadinho, e só se consegue isso quando se sai da estrada. Porque seguirmos a estrada, estamos sempre a falar tudo, ou a seguir o mesmo caminho, a falar da mesma coisa. E nesse Sem dúvida. sentido, o Manuel Oliveira, mando-lhe um grande abraço, um grande amigo, que esteve também na sessão presencial, ao vivo, faz aqui um comentário interessante. Como é possível numa altura que toda a gente faz todo o tipo de trabalhos, de treinos, para ter posse de bola, e o Pedro pôs isso agora em questão, pois se não temos a bola, quer dizer,
vamos andar atrás do prejuízo sempre, não é? Portanto, ele deixa aqui este comentário, depois foi o que o assolou quando estava a ver a tua apresentação, porque realmente estamos sempre a discutir a posse de bola, não é? E tu desmontaste aqui com alguns números, não é? E Esta agora questão. vou tentar responder-te, tentando, não propositadamente, mas é exatamente isto que eu penso. Mas é realmente importante nós termos a bola? Para quê? Exatamente. Onde? Eu acho que era aí que o Manel queria chegar, ou seja, estamos sempre a Onde? discutir a posse de bola, não é? Né? Onde, quando, porquê? Também eu gostava imenso de ter a posse de bola e ser a jogar lá atrás direitinho. Claro que sim, claro que sim. Mas isto contra mim se calhar vai falar, não é? Mas nós temos é que ser capazes de perceber e fazer os jogadores perceber que não há que correr aquele risco. Para quê? Agora um grande abraço, Ricardo Pereira, salvo erro, que está na China, também ouvi aqui, Sim, 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 sim. pronto, em que ele dizia, com todo o Não, Ricardo respeito, Soares, Ricardo Soares, Ricardo Ricardo Soares. Soares, desculpa, que dizia que os jogadores dele jogavam no risco, não é? E Sim, 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 sim. E várias ele vezes. promovia o risco no jogo dele, sim, sim, Correto. sim. Repara, mas temos que ter quem saiba calçar isso. Porque não sei se nós, no nosso clube, com aquele pesudo, se podemos correr esse risco, não é? E faz sentido, porque, reparem, nós enquanto treinadores, ou enquanto equipa técnica, como o Ancelotti diz, nós adaptamos muito aos jogadores que temos, isto é algo que ele diz muito. Ancelotti é mestre nisso. Aliás, eu acho que a ideia base dele é a adaptação, E, a e agora adaptabilidade, reparem, não é? isto é ciclos. Nós dizemos há muito tempo que o número 10 acabou. Discutimos isso imensamente na quarentena, como sabe, não é? Até quando é que acabou? Porque reparem, É? agora, e eu sou pronto, eu gosto muito da escola alemã de treinadores, gosto muito da forma de encarar o jogo, e vou ser outra vez, se calhar, um bocadinho, sem querer, mas ser um bocadinho polémico. Nós vimos o jogo do Dortmund contra o Paris Saint-Germain, em que o Paris Saint-Germain matou 4 bolas ao poste, Sim, e sim. eu digo fervorosamente ao meu amigo com quem discuti, entre aspas, o Dortmund mereceu. Porque em 90 minutos, mais 90, ganhou 2 vezes 1-0. Ah, mas a bola bateu no poste, se a bola foi... Não sei, se É. fosse diferente, ele se calhar tinha um plano de jogo para Pro adaptar diferente. aquele momento. E não é preciso ter bola para ganhar o jogo. E já agora, fazer um bocadinho, se quem me quiser seguir na rede social X, eu tenho muitas referências a jogos em que quem ganha os jogos são quem não tem posse de bola. Tenho lá várias referências, várias referências. Inclusive tenho uma que do jogo do Al Ittihad contra o Al Shabab, do Vítor Pereira, em que o Al Ittihad está empatado 1-1 até os últimos 15 minutos de jogo. O Al Shabab ganha 3-1 com 2 transições no final do jogo. Exatamente aquilo que eu preconizo, que é os últimos 15 minutos, o jogo estava equilibrado e agora, faz ou não sentido que isso aconteça? Era preciso esperar para que isso acontecer ou vamos a o Vítor Pereira se calhar esperou, se calhar sabia, não sei, ou se calhar a equipa dele está preparada ou fez com que isso acontecesse. Pronto. Por isso, ter a posse de bola eu acho que é importantíssimo para gerir os momentos. Agora, Só porque sim, só posse por posse, não é? Ou só para dizer que se domina o jogo, não, não tem um objetivo. Ora, o Daniel de Souza diz fantástico trabalho, dá para ver que foram aqui despendidas imensas horas, o que não é fácil. Posto isto, pergunto se existe algum estudo que relacione os sistemas táticos às transições, ou seja, se determinados sistemas pressupõem um alto nível de sucesso nas transições ofensivas, para assim permitir algum ajuste à estratégia para a preparação do jogo por parte de uma equipa técnica. Se te deparaste com algum estudo deste género. bom, ao contrário do que nós achamos, as transições pelo menos a nível de estudos e académico, e eu não quero passar muita ideia que sou alguém muito académico, porque na verdade eu tenho vivido no terreno. Pronto, o académico foi só para me qualificar mais e para me dar mais, ou para me potenciar, alguém se olhar para isto com algum interesse, dizer quem é que fez isto, deixa-me lá tentar perceber. Mas não há muitos estudos ainda sobre transições. Quando eu digo não há muitos, há 200, mas percebem? Não é questão de. No aspecto físico, se calhar existem muito mais do que isso. E quando estou a dizer 200, não existem 200. Saiu uma aqui 200, mas não existe.
Mas isto tudo para dizer o quê? Que relacionamento de esquemas táticos com transições, que existe significância, ou seja, que existe isto acontece por isto, é difícil encontrar, não encontrei. Encontrei isso sim. Mas a tua sensibilidade diz-te alguma coisa sobre isso? Em relação, não encontraste num estudo, mas tu próprio, depois de fazer este estudo, ficas com alguma ideia na ligação entre algum sistema e as transições? A ideia com que eu fico, empírica, até porque aqueles, quando vocês verem aqueles 3.000 e não sei quantos golos, fui Certo. eu que fiz um a um. A altura do Covid ajudou um pouco. Mas isto para dizer o quê? Isto para dizer que as equipas de topo, quando digo equipas de topo, City, por exemplo, fazem imensos golos em transição. Imensos. Nós temos aí temos o Klopp, mas o Klopp já é mais. O Liverpool é mais fácil de ver, é mais simples. Mas a verdade é que 33% dos golos acontecem em transição, não é? Ou num jogo. Um em cada três, ou uma coisa do género assim. Por isso, a sensibilidade com que eu fico. E quem é que não se lembra das equipas do Jesus? Mesmo no Al-Hilal, quantos golos de transição não faz? Ainda. E nós agora temos essa felicidade, os jogos passam na televisão portuguesa. Mas quem não se lembra do Jorge Jesus no Flamengo, se calhar no Flamengo menos, mas no Benfica, né, do célebre Di Maria e Sim. daquelas No corridas Benfica, incríveis, claramente. No Benfica, claramente, sim. né? Por isso, as equipas do topo, Porto, Benfica, Sporting, repensem como é que nós elogiamos tanto o avançado do Sporting, Gyökeres, na profundidade, né? Muitas Fala-se muito vezes. do ataque à profundidade dele, não é? Mas realmente, E depois não do que acontece mostraste o aqui, ataque, não é? fazer um ataque em posse e depois atacar a profundidade é difícil. Não, não estou a dizer que não seja possível. É possível se fizeres uma construção cá atrás, mas quando estás em posse e quando estás em ataque dominante, fazer um ataque à profundidade é difícil. Por isso, todo o poderio que ele surgiu porque o Ruben Amorim conseguiu potenciar isso muito nas equipas de topo. Reparem, estamos só a falar de equipas de topo. Ninguém, com todo e com o máximo de respeito, mas ninguém falou no Gil Vicente. Ainda. Mas, mas o Gil Vicente também faz muitos golos. Mas temos muito aquela ideia de Como o que. Arouca este ano, não é? Que era, Exatamente. fazia aquelas transições do Arouca que eram assustadoras às vezes, não é? Portanto, e aquilo estava trabalhado, claramente. Mas, por exemplo, algo que eu gostava de referir também. Nós dizemos muitas vezes que as equipas estão muito fechadas, equipas, quando uma equipa de topo vai jogar contra uma equipa da meio da tabela ou de Sim. baixo da tabela, a arma é o contra-ataque ou a transição. Muitas vezes é na contra-transição, que também é em si uma transição, que as equipas de topo fazem o gol. Por isso, a ideia que eu tenho é que sim, a transição é o futuro, é algo que ainda vai ser mais exponencial. E agora reparem, é uma opinião pessoal, não tenho dados ainda que sustentem, mas se o João Félix ficar no Barcelona, se calhar ele não tem que defender tanto quanto os outros. Eu sei que isto é muito polémico, mas ele tem que defender, ele tem que estar no processo defensivo, mas se calhar não tem que estar num momento defensivo sempre, percebe? Mesmo sem bola. E O foi isso processo que está ele pouco estabeleceu no cristiano, tem que estar. Uma coisa é estar no processo e no momento, são coisas diferentes. Porque eu não defendo, ok, com os devidos respeito pelas equipas, mas eu não trabalho, mas eu jogo no Paço de Ferreira, e o Paço de Ferreira está a jogar contra o Porto no último jogo do campeonato, e precisa daquele jogo para. Eu vou defender como 11 e, se possível, vou meter o massagista também para defender, não é? Estou a ser irónico, obviamente, Exatamente. mas a Mas maior às parte dos vezes. campeonatos, a maior parte dos campeonatos, nós não defendemos como os 11, nós não os defendemos, é uma mentira. Mas pronto, isto é um bocadinho mais fora ainda. Mas não tão fora como isso. Pedro, eu para terminar, se entretanto surgir mais alguma questão em direto, eu ainda a coloco, mas para terminar, entretanto, tenho a certeza que vão usar o teu e-mail para chegar até ti, as tuas redes sociais. Tu, quando falas que é o futuro, falou-se aqui se podia ser um princípio, se podia ser um subprincípio, mas tu achas que pode ser uma identidade e que já é uma identidade em alguns modelos de jogo, as transições? Sem dúvida, eu acho que sim. Quando nós falamos em Liverpool de Klopp, o que é que nos vem imediatamente à mente? É a forma dele jogar, É o contra-pressing e depois do. Não é? não é? É. Mas com certeza há muito mais exemplos disso. Claro.
Portanto, isto é uma escolha, uma identidade para o modelo de jogo, no fundo. Vamos... Sim, mas agora repara nisto. O Bayern de Munique, ainda com o poderio todo que tem, não é? Também jogam muitas vezes em contra-pressing na Liga Alemã, não é? E repara, estamos a falar de dois treinadores alemães, rapidamente. Mas se nós pensarmos no Brighton, muitas vezes tem aquela posse e quando pode estica, estica. E por isso, e agora ser ainda a Atalanta, no Celtic, Sim, toda a gente fala jogam emparelhados, né? sim. Mas jogam No encaixe emparelhados, mas nas referências encaixam individuais. 1-1 e depois sai sempre na transição também. Né? Pronto, só aqui um à parte, eu tive salvo erro no último setembro, outubro, no congresso de performance, Health and Performance do Benfica, onde estava precisamente o diretor desportivo ou a pessoa responsável pelas do Atalanta, que também já tinha estado a trabalhar no Benfica, e ele ficou cheio de curiosidade acerca deste trabalho, e a questão imediata dele foi: tu consegues identificar os jogadores? Porque esses jogadores são valiosos, né? Quem consegue fazer estas transições são os que valem mais. E quando tens isso como identidade, se identificas o jogador, não é? Meio caminho São andado para milhões, depois teres sucesso na aplicação, na operacionalização, não é? né? Pronto. Um, Raimundo, não sei se estamos a terminar, mas antes de terminar, gostava muito de Força, dizer que diz-me. não sei, pronto, se estamos ou não a terminar, mas gostava muito de, olha, fazer o mesmo que Bem os ele. outros, que é, sendo o último, isto é, para mim é uma honra, mas eu acho que não devia ser o último. Porque isto ajuda-nos muito na partilha e também dá a voz olha, agora eu fui o privilegiado da tua parte e agradeço-te muito, mas porque eu tenho Abriste estado a sempre caixa desse de lado. Pandora, porque eu já me conheço e pronto, eu podendo, essa parte é garantido, vou dar mais oportunidades deste género a quem puder. Obviamente temos que encontrar um contexto, aqui foi um contexto perfeito, eu já expliquei o que aconteceu e estas coisas têm que ser assim para acontecer. E portanto, também mérito teu, por causa de tudo o que fomos falando e partilhando e refletindo, e depois começaste a falar nisto e aquilo despertou-me realmente imensa curiosidade. Depois fizemos um zoom em que tu me explicaste o que é que estudaste e porquê, e eu portanto disse, não, vamos criar aqui um painel para tu apresentares isto em direto e depois as pessoas também poderem comentar, e portanto sim, eu podendo, encontrarei outros espaços para mais quarentenários poderem apresentar os seus trabalhos e se estarem a conhecer, porque e o próprio Abel acho que deixou isso claro, ele disse que valorizava e que viu tudo, ele disse eu vi tudo, desde o treinador distrital, da formação, do Campeonato de Portugal, até deu aquele exemplo, foi ver o Rui Ferreira quando estava no Feirense, e que estava a fazer um tão bom trabalho que ele quis ver e a quarentena dele. E portanto, um jeito de despedida, vamos ver o que é que o futuro dirá, mas deixaste aqui uma boa semente, por mérito teu, agradecer-te, é um trabalho de excelência e convido realmente a quem viu em direto, pode ver novamente em diferido, que analisem com atenção e que reflitam, e obviamente mais questões que direcionem ao Pedro e a ti, Pedro, desejar-te obviamente o melhor. Agradeço-te muito mais uma vez, Raimundo. Foi uma honra, para mim é uma enorme. Sabes que quando a quarentena da bola começou, epá, eu pensei para mim, eu tenho que fazer parte disto, meu. Eu gostava muito. E olha, Aí está, aí está. consegui, obrigadíssimo. Vamos ver o que é que o futuro traz. Agradeço-te mais uma vez a oportunidade, porque é sem dúvida uma oportunidade de expor as nossas ideias e pronto, e acho que é um espaço de crescimento para todos nós. Obrigado, no Obrigado, fundo. Pedro. Obrigado a vocês que estiveram desse lado e que participaram em direto. Demonstra muito também sobre vocês, como eu costumo dizer. Estes cerca de 60 que estiveram aqui em direto querem mais, não tenho a menor dúvida, e isso é muito importante. E querem evoluir. E evoluir-se é assim, através da reflexão, através de ouvirmos outros, através do que os outros nos fazem pensar para, lá está, fazermos o nosso próprio caminho e deixarmos também a nossa trilha. Continuem firmes nessa paixão, obstinados, porque não há outra forma de vencer no futebol. E eu tenho a certeza que muitos de vocês ainda vão chegar onde sonham. Um abraço a todos, Pedro, obrigado, até à próxima. Obrigado.